Olá, meu nome é Juan Adolfo Branco, falo em nome do Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília, o IPEP. Eu venho aqui nesse momento falar com vocês sobre grupo na psicanálise. Como trabalhamos com grupo? Pode-se pensar grupo a partir da psicanálise? São questões bastante interessantes. Em primeiro lugar, é importante definir que psicanálise, stricto sensu, é um processo de tratamento que envolve somente duas pessoas, um analista e um analisando. Então, quando vamos para o grupo, a psicanálise stricto sensu está deixando de existir. Vai surgir então outra coisa, que nós podemos chamar de grupo psicanalítico. O que seria isso? Seria um processo grupal em que o referencial teórico do analista é da psicanálise, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, um referencial teórico que foi construído por psicanalistas para ser usado nos processos grupais. Então, são grupos que vão trabalhar aprofundando temas do inconsciente. Então, aí já estabeleceu uma diferença bastante interessante. Um outro ponto importante é que o grupo é pensado na psicanálise desde Freud, quando ele escreve Totem e Tabu, e vai ser a origem do grupo, e depois na obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, que vai dar bases teóricas para se pensar o lugar do líder e do liderado. A partir daí, nos anos de 20 para 30 em diante, alguns psicanalistas começam a ter que enfrentar situações em que seria conveniente pensar na questão do grupo. Esses primeiros foram, na Inglaterra, Fulkes e Anthony, que começaram a pensar em grupos terapêuticos naqueles anos 1930 lá. Michel Balint começou a pensar alguma coisa de grupo na virada dos anos 1920 para 30, mas não no sentido do grupo terapêutico, e sim grupos em que fossem trabalhadas dificuldades pessoais das pessoas quando estão perante certas situações, ou grupos, etc. e tal. Depois desse momento inicial, nós temos um trabalho bastante interessante de Bion, no final dos anos 1940, quando ele começa a trabalhar com egressos da guerra e procura encontrar o que da psicanálise vai se manifestar no grupo, o que do pensamento psicanalítico. Então ele tem uma construção teórica num livro chamado Experiências com Grupos, que é fantástica para se pensar os mecanismos básicos que estão no grupo, que ele estabelece como luta-fuga, dependência e pairing. Simultaneamente, Michel Balint começa a desenvolver toda uma forma de trabalhar com grupos para pensar a contratransferência, para trabalhar a contratransferência dos profissionais que precisam lidar com outras pessoas, com famílias doentes e por aí afora. Isso também vai sendo simultâneo ali. Na Argentina surgem também, nessa época, 1940 para 50, surge Henrique Pichon Rivière, que vai criar o grupo operativo. É claro que Henrique Pichon Rivière rompe com a psicanálise, porque Melanie Klein, na época, se opõe bastante à questão do grupo. Green, Berlanger e Rodrigues, que também estavam trabalhando na Argentina com grupos, se afastam razoavelmente do grupo devido a essa opinião que se estabelece basicamente a partir de Melanie Klein. A partir daí também, Bion abandona, se afasta do grupo pela mesma questão. Então Melanie Klein teve muita influência a partir do seu campo teórico de dar bases para o grupo, porque eram, exceção de Michel Balint, mas Green, Berlanger, Rodrigues e outros, eram kleinianos, foram para o grupo e depois, por Klein, se afastam do grupo. Bion também. Então, esse é um ponto muito interessante na história do grupo na psicanálise.
A partir dos anos 50, 60, o grupo começa a se alastrar, né? No Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, muita coisa acontecendo de grupo. Tá? E começa a surgir gradativamente autores nacionais, o Carlos Martins, Davi Zimmermann, o Odilon Melo Filho, Argentina, herdeiros do trabalho de Pichon Rivière, como José Blecher, De La Roça. Vamos depois uma geração um pouco mais recente, que é Luiz Carlos Osório no Brasil, Valdemar Fernandes, também bem atual, militando ainda em São Paulo, a Maria Inês Assunção Fernandes, que tem toda uma construção teórica fantástica sobre grupo. Não devemos esquecer de nomear, neste momento, dois autores franceses relevantes. Um deles é Didier Anzier, produziu algumas coisas interessantes sobre grupo, e bem atual ainda, René Caes, que tem trabalhado muito a partir do conceito de sujeito intersubjetivo e o sujeito do grupo, pensando também nas questões do contrato narcísico. Então, a coisa do grupo tem toda uma história na psicanálise e no Brasil. A questão toda é que sempre houve um questionamento, que vocês já perceberam, esteve em Melanie Klein e em outros psicanalistas. Com isso, o grupo sempre ficou no lugar, às vezes se diz marginal, sim, meio de lado. E a gente vem sempre tentando resgatar esse lugar do grupo. Fiz um trabalho em São Paulo, na sociedade lá, de psicanálise. Nós temos em São Paulo o NESME, que realiza a cada 2 anos um congresso brasileiro em que a questão do grupo é primordial, né? É o Congresso Brasileiro de Psicanálise das Configurações Vinculares, e existem algumas instituições que se dedicam mais a grupo, como o próprio NESM, em Ribeirão Preto, a SPAGESP, existem também núcleos em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Belém, e me parece que em Minas. Estamos aqui também, o IPEP, aqui em Brasília, também vem com esse propósito, né? Então, nós temos 2 campos de trabalho aqui. A formação do psicanalista e a formação do psicoterapeuta de grupo de orientação psicanalítica. Por que psicoterapeuta? Porque não dá para falar em psicanálise quando você sai do stricto sensu, que é analista e analisando. Então, existe alguma coisa que sai da psicanálise, então a gente já não pode dar-lhe a mesma nomeação. Agora, um aspecto importante, e eu gostaria de frisar nesse momento, é que as pessoas atualmente no Brasil trabalham com grupo sem conhecer nada de teoria de grupo. E adotam algumas formas de lidar com o conjunto e já pensam que estão fazendo grupo. E isso toma uma gravidade maior quando são pessoas que querem se apresentar como psicanalistas. Então, existem erros crassos, na medida em que esta proposta de grupo se afasta tremendamente do que é o modelo da psicanálise, que é de um analista ou analisando. Porque já naturalmente haver mais de um, há o afastamento. Agora, quando não é possível que a palavra ou a ideia circule com facilidade nesse grupo, ela estará se afastando mais ainda da psicanálise. E eu me refiro especialmente a essas propostas que eu condeno dos chamados grupos heterogêneos. Quando o grupo é heterogêneo, a camada em que circula a livre associação é extremamente superficial. O grupo pode se aprofundar em algum grau na medida em que houver maior homogeneidade no grupo. Está no sexo dos participantes. Se o sexo dos participantes é só masculino ou só feminino, isto dá homogeneidade maior. As patologias também precisam se homogeneizar. A homogeneidade vai facilitar o processo no sentido de propiciar maior aprofundamento e maior insight. Mas lembrando sempre, trabalho com grupo nunca será psicanálise. Ele poderá ter efeitos terapêuticos relevantes, sim,
mas existem temas que jamais são colocados no grupo, porque remetem demasiadamente à intimidade e, mesmo num grupo homogêneo, existe heterogeneidade. E essa heterogeneidade atravessa o grupo, impedindo, em algum grau, a livre circulação de ideias. Então, por hoje, acho que está bastante bom. Aliás, nós teremos agora, em 15 e 16 de maio, o nosso primeiro encontro de formação de vínculos e psicanálise aqui em Brasília. Vai acontecer na Unip. Procurem-nos, entre no nosso site psicanálise-IPEP, né? IPEP.com. E tem o nosso WhatsApp 996431886. Obrigado, até a próxima.